Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Como é que vocês estão? Hoje é dia 3 de outubro e a igreja nesse dia faz memória a não um santo, mas a vários. A Santo Padre André, ao Santo Padre Ambrósio e também aos santos 27 companheiros mártires, que foram mortos no Brasil, no território brasileiro, por conta das invasões dos holandeses calvinistas no país, que perseguiam os católicos. Esses santos pagaram com a própria vida pelo simples fato de serem católicos. Pagaram com um preço a defesa da fé católica e a não conversão ao calvinismo, que tiveram essa possibilidade. Era um período difícil, que poderíamos chamar de Inquisição Protestante no nosso país, e aí houve verdadeiros massacres. O primeiro acontece em 16 de junho de 1645, durante a celebração da Santa Missa Dominical, na Capela de Nossa Senhora das Candeias, em Uaí, no Rio Grande do Norte. E o que acontece? Padre André estava celebrando quando houve uma invasão de índios tapuias, comandado por holandeses. A capela é toda trancada e lá ele sofre um verdadeiro massacre. Os holandeses ordenaram uma matança geral. O segundo massacre ocorre 3 meses depois em Uruaçu, também Rio Grande do Norte. Tentando fugir do que aconteceu, alguns católicos buscavam refúgio na Fortaleza dos Reis Magos, em uma pequena edificação que construíram, como se fosse de um povoado pequeno também, mas o que acontece? Não adiantou nada, Eles foram também atacados pelas tropas holandesas, que fizeram uma enorme matança. Alguns resistiram, mas acabaram se rendendo. Entre os mártires estava o Padre André, o Padre Francisco Ferro, Padre Ambrósio Francisco Ferro, é um nome só. E os camponeses, como por exemplo Mateus, um camponês chamado Mateus Moreira, que ele foi morto de uma condição assim muito sui generis, Ele teve o coração arrancado pelas costas quando dizia: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Tanto que em 2005, ele foi proclamado patrono dos ministros extraordinários da Eucaristia, esse camponês Mateus Moreira, ou seja, morreu adorando o Santíssimo Sacramento. Todos eles tiveram a opção de não serem martirizados, mas se renderem ao calvinismo, mas eles não quiseram renegar sua fé, aceitando assim voluntariamente o martírio por amor a Cristo e por a sua verdadeira religião. Foram, na verdade, dezenas de mortos, mas apenas 30 foram canonizados. Sabem por quê? Porque a violência contra esse povo que lá estava nas capelas, nesse refúgio, foi tão grande que alguns não foram possíveis serem reconhecidos na época. Por isso, apenas 27 companheiros, 2 sacerdotes, podendo ter tido aí mais companheiros também mortos, a gente não sabe como. Então hoje a gente pede a intercessão desses que foram martirizados aí pelos holandeses, por defenderem a fé católica. Claro que isso é uma questão histórica, gente? Hoje, evidentemente, que nós não temos inimigos holandeses e há muitos católicos holandeses, graças a Deus. Peçamos então a bênção diaconal pela intercessão de todos esses mártires e esses 2 padres, André e Ambrósio. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Por intercessão, então, de Padre André, de Padre Ambrósio e desses 27 companheiros mártires, recebam a bênção diaconal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo vencido.